Mijn naam is Esmeralda Brandenburg. Ik woon hier al voor 2000 aan Ruppenstal. Ik ben in de kerk uit Tisarere. Ik ben een associação vice-president. Ik ben een kraftcoöperatief van de agricultores bij het Conselho Fiscal. Ik arbeid met kraven en met veedoden. Thomas meis, ik heb een groot vroeger. Zeg maar weinig wat de spraak buiten over. Wij zijn maar ik heb een groot vroeger die Thomas meis speel. Ik vertel het. Ik heb sogar mijn kind ook bij de Duits geleerd. Deutsch Beholschule. Wo ich kann, bin ich immer spät mit der Löwe. Dann verstehen ich das nicht. Dann muss ich was ich vertelle. Dass die Ausländischen werden. Ich kann ja Deutsch vertellen. Meine Sprache, die ich vertelle, ist Deutsch. Ja. Ich weiß eigentlich nicht Jahres. Da wäre Exposition von Traktoren, alles von der Kirche. Und dann werde ich da wegmerken, dass wir mit der Kurs Englisch ich mache, schon der Partizipel. Dann werde ich merken, dass ich schon ein bisschen Englisch vertellen. Und der ist ja was hernduddeln. Ich kann nicht verstehen, aber dann hat mich gefragt, ja, das verstehe ich auch nicht. Der ist auch weg. Verstehen alle anderen nicht. Da ich einspiele von mir anvertellen. Und mit der Leute, die nicht Italienisch können, nicht Deutsch können. Ein Pommes ist so bescheuert, das sich nicht schämen, am Arbeiten gehen. Das kann Sonnen sein, Sünde, Feriade. So, die kann Stunde, kein Tag. Das ist nur diese nehmen. Was der Plant mit früh, mehr nicht eher Plant vom Frieden. Das ist nicht auch lernen. Das ist nur diese nehmen. En diese nehmen habe ich lange angefangen zu arbeiten, aber diese nehmen nicht. Kann nur billig sein, aber Arbeit wieder. Das ist immer lustig. Kann ich auf Feste, Hochzeit. Gott freut ich mir denken kann, dann ja, kann ich ja hospitieren, dann gedacht da hoch werden, dann werde ich kleine Jungs hinstellen, dann wir sind ach nehmen dahin, Boote. Heute ist ja alles mehr so aufkommen, ne, aber früher nicht, ne, 30 Jahre alt weiß ich noch, ne. Aber das wäre immer fein. Da Leute die ganze Weg getippt haben, hoch errichtet. Da der irgendwas Strahwerke verhält, arbeiten mit fest organisieren sich. Am Schopenbau und eine Stelle in Feite. Mein Hochzeit. Mein Hochzeit wäre immer klein, dann, ne, aber das wäre hier und das wäre fein. Da wäre ein bisschen rein, genau. Mein Hochzeit ist so weit, das Kostüm so wird so. Ich kann sogar nach hinten bringen. Hier, Boote. Toen weet ik nog maar ik weet het. Ik heb nu 25 jaar, maar ik heb nu verrichten. Ik ben Lutheran van Taufen aan, ne? Mijn vadermoeder ook. Mijn woorden ook alle. Ik kan niet mijn geloof vertrouwen. Ik ben immer mijn Lutheran. Voor mij is dat de kerk uit zelf. Ik ook, zolang ik leef, dat ben ik daar. Ik heb een groot voor. Da lei alle unnötig, weißt du, lustig. Erst eine braucht hier, ob mir über Fest arbeiten, noch das. Ich kenne die Arbeit von 90 an. Das ist genau direkt. Da ich in Arbeit, da ich auf Fest, da ich lecker trinken. Da ich in Deutsch vertellen. Meist kann ich hier alle Deutsch vertellen. Ne? Ik wil niet story vertellen, ik aangevangen heb in de kerk en ik naar salteren. Dan heb ik vrij. Dan heb ik aan mekken. Daarna hou ik weer met een jong. Ik ga hier bij een schaal uit met kwarte serre. Mijn noemen ze de speetsanders. Dan kwam een jong, dat we hadden een probleem. En meer dat dan niet mogen. We doen alles wat ik leid en ik ga mis ik doen maken op de stad. Dan heb ik weer aangevangen reizen met hem. 3 jaar naar Reves, het heute meer kennen Tratament. Daardoor heb ik veel kennengelernt. Capitole kennengelernt, Ree, São Paulo. Ik ben Pomeranië kennengelernt, aber und mijn familie is immer mitgekommen mit mijn vrouw und het kind had het maar. Ik kan niet klaar, is koud, mijn familie is. Ik heb hier nog eens verder dat dat van familie is zijn, aber ik kan niet klaar met mijn familie. Dat was koud op leren zo. Abends auf der Tönde hier bitte, das hat hier allein tun, aber so da wie immer galt Problem, wo Projekte anderen. Mit jungen Arbeiter belangt, mit Merken. Da war alle. Da war immer belangt Arbeit. Aber der heute Pomeraner ist ja nicht in Sprache verschenken. Und sich nie ausschämen lassen, das Sprache nicht. Und bock dich nicht schämen. Und klar, was heute gebaut ist, alle echte Deutsch lernen, herrlich Italienisch. Das ist die Verkehr kein Sinn. Das ist hübsch. Wer heute Deutsch vertellen kann, kann auch gut haben. Sie haben wenig in Brasil,
da briga, se eu levei play. Como aquele proprietário rural falou, nós somos um povo simples. E essa simplicidade, às vezes, as pessoas confundem. Porque se você vê lá, para muitos, um depoimento daquele se torna, né, uma coisa que não é visto. Poxa, mas como assim? Uma família que trabalha, filhos que não estudam, que ficou até a 4ª série do ensino. Mas isso é o nosso povo. E a cultura de um povo, ela tem que ser respeitada. Não pode haver interferência nessa cultura. E talvez, vocês vão ver, talvez aquele depoimento daquele proprietário, com o que vocês vão ouvir, vocês vão ver a grandiosidade que foi o processo de emancipação. A grandiosidade que tem essa cultura do nosso povo pomerano, que em maioria dos cenários sociais e cenários políticos, muitas vezes não é entendido. Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Tivemos a coragem de tirar a agência do banco da sede do município e trazer para Santa Maria. É o Banestes. Sei que meu pai, na época, construiu um prédio. Ali foi instalado primeiro o Banestes. Papai construiu aquilo especialmente para o Banestes. Botou o Banestes lá dentro, nem cobrava aluguel, nada. Não, ele só queria o banco ali para poder realmente ter. Aí começou um desenvolvimento e o pessoal vai confiar, né? Junto com isso veio correio, telefone, né? Colocamos um posto telefônico em Santa Maria na época. O seu Florencio Berger, né, ele, por exemplo, naquela época ele que já falava assim, em ruas tem que ser 12 metros no mínimo. Ele tinha raiva de passar em Santa Leopoldina, e na época Santa Leopoldina era balolada assim com paralelepípedo, né? Ele falou, não, que em Santa Maria, se crescer, se virar a cidade amanhã ou depois, tem que ter rua larga. E aquela rua Francisco Schwartz ali, foi tudo doado, aqueles lotes ali para baixo. O Florencio Berger deu do óculos tudo. Foi difícil abrir aquela rua, Avenida Frederico Duca ali para sair lá sair lá na Rua Nova, foi difícil, foi muita briga, né? Minha tia era contra, porque ela ia perder a horta dela, e né, aquele negócio todinho, saiu foice, saiu tudo, saiu facão. Papai e Valdemiro mandaram meter trator em cima, e abriu, pronto. O calçamento na Frederico Grug começou ali no início da rua de Santa Maria de Jetibá até a Vila Nova. Foi feito com duras penas, né? Montamos uma fábrica de broquete e com isso conseguimos calçar essa avenida. A parte da Francisco Schwartz também tinha cooperativa e a Hermann tinha que ir do hospital. E com essas coisas é que começou a Santa Maria a tomar um impulso, a começar a crescer, né? Naquela época a gente fazia tudo sem dinheiro, praticamente. Com muito pouco dinheiro se produzia muito. Olha, para construir uma escola, a coisa não tinha essa parte dessa burocracia, de tanta polêmica, né, que a coisa não anda, né? Naquele tempo a gente começava uma obra e terminava, era rapidinho, né? A comunidade participava muito mais do que hoje. Arregaçava as mangas e participava, né? Então tinha assim aquele orgulho de estar querendo ver o município desenvolver. Nós, quando íamos para Santa Leopoldina, nós éramos esculachados. Nós éramos considerados pessoal do interior, pessoal que falava tudo errado, os pomeranos não tinham valor nenhum, né? Esse troço todinho, né? Então eles chacoalhavam da gente. A rivalidade, inclusive até no time de futebol. O time de futebol daqui não podia jogar em Santa Leopoldina não, porque a briga era antes de começar o jogo. O motivo que nós queríamos emancipar justamente é esse. Porque o município era muito grande e Santa Maria tem uma cultura, você sabe, a cultura pomerana. É totalmente diferente de Santa Leopoldina. E aí você já estava trazendo ciúme para Santa Leopoldina, esses troços todinhos. Então eu falei que era melhor emancipar. Eu quase que fui crucificado na época de Santa Leopoldina, porque eles achavam que eu estava querendo acabar com Santa Leopoldina, né?
Aí nós queríamos já com essa ideia, né, meu pai também com essa ideia, Valdemiro Beres com essa ideia, já que ele queria muito antes de mim ainda, né, com essa ideia amanhã depois de emancipar, vão lançar um candidato de Santa Maria. Aí lançaram a Ageu com o Arnaud a vice-prefeito. Guilherme Potrado, Amassa Espina, nós estamos sofrendo demais, nós temos que dar um jeito de arranjar um prefeito aqui em Santa Maria, né? Em Santa Leopoldina, a Ageu entrou com ideia nova, com vontade de trabalhar e, né, fez muita coisa por Santa Leopoldina, equipou a prefeitura com máquinas e basculantes, equipamento, né, que não tinha nada até naquela época. Fui fazendo uma economia, a prefeitura não tinha orçamento, mas trabalhando, é que nós começamos a adquirir uma máquina, né, mais uma, e para atender um pouco ao meio rural. Diante disso é que chegou em 79, foi feito o primeiro abaixo-assinado, justamente com o vereador Ovídio, que se interessou muito aqui, né, e Valdemiro e outras pessoas aqui de Santa Maria, né, que não me recordo agora no momento, mas procurar só os nomes que está aí, é que nós já demos entrada para a emancipação de Santa Maria. Então a gente correu atrás, vamos dizer assim, no dito popular, para que o processo desse certo. E volto a afirmar, eu acho que a grande vantagem de Santa Maria foi que nós tivemos um governador que era simpático ao processo, era simpático a Santa Maria, era amigo pessoal do prefeito de Santa Leopoldina, Reumar. Então acho que isso tudo contribuiu para desencadear esse processo. Nós ouvimos a notícia, eu mandei um convite para o Gerson Camata, para ele vir a Santa Maria, explicar a gente como a gente teria que proceder para poder dar início ao processo de emancipação. E foi aí que começou, então a conversa se espalhou, o pessoal começou a acreditar que podia haver essa emancipação. Aí nós começamos a ver o que era necessário realmente, né, as regras de como criar municípios. Nós fizemos uma reunião lá no Colégio dessa Aranha, onde deu muita gente. Ela tinha que acontecer e já estava para acontecer, o povo queria, era um desejo muito grande do povo aí querer emancipar. Foi quando nós recebemos o resultado, e nós fizemos um churrasco ali, na Rua dos Imigrantes ali, o povo mesmo fez, não foi prefeitura, não foi nada, o povo mesmo fez, matou boi, 2, 3 bois, churrasco à vontade, sanfona. Na primeira posse de Santa Maria, nós conseguimos fazer uma celebração religiosa em que juntamos a Igreja Luterana, a Igreja Católica, que tem uma caminhada em conjunto, mas além da Igreja Católica e Luterana, nós colocamos nesse culto de celebração e agradecimento a Igreja que nós chamamos Missouri, que é a Luterana Missouri, a Igreja Batista também. Então isso acho que foi uma coisa muito positiva que a gente conseguiu reunir. A instalação da Câmara foi primeiro na quadra, a instalação da Câmara. A Prefeitura funcionou num prédio alugado lá na Vila Nova, no primeiro tempo, né? Depois ela veio para onde era o antigo fórum, a Prefeitura, né? A Câmara também se instalou por ali, junto, né? E assim foi. E depois foi crescendo, desenvolvendo. E por último, que eu me recordo bem, e a Prefeitura foi instalada aqui em frente à Copiávia, no prédio do Hermes Quercota, né? Naquele prédio que era chamado de Antiga Rodoviária de Santa Maria. E olha bem, eu não podia nem ficar em pé dentro daquele espaço, que era muito baixinho o pé direito. E lá que nós começamos. Foi muito doloroso esse início, mas nós tivemos um apoio do governo. Com pouco tempo a gente conseguiu
adquirir o maquinário que Santa Maria precisava. Eu quero deixar, né, um exemplar original da minha dissertação. Nesse exemplar tem os apêndices que tem todo o relato, os colhimentos dos documentos históricos, junto à Assembleia Legislativa e junto a outras pessoas que eu consegui coletar. No livro que vai ser lançado, essa documentação ela não vai estar apensa, porque a norma da editora, a editora não autoriza apêndice à obra. Então, ela vai ser só uma obra única. Isso daqui vai ficar à disposição aqui da Câmara Municipal, vai ficar nos arquivos. Aqui tem tudo o que foi diagnosticado através da análise da documentação histórica, junto à Assembleia Legislativa, junto a outros órgãos públicos que eu pude colher. Tá? Eu quero agradecer novamente essa oportunidade de poder externar um pouquinho dessa história. Lógico que tem muito mais relatos, as entrevistas, tem muito mais coisa para ser citado. Mas, de forma resumida, eu queria apresentar isso aí como servidora pública, que eu mereço, que eu devo, né? Eu devo estar passando, né, para a população o que eu fiz do meu tempo. Eu recebo dos cofres do município, então, para isso, eu tenho que prestar essa conta. E o convite, né, nada mais que encaixou por ocasião da emancipação, para todos nós conhecermos um pouquinho mais dessa luta, dessa cultura que culminou no processo de emancipação do município. O principal motivo da emancipação de Santa Maria de Etibá foi a questão cultural. Vocês imaginem nos anos de 1979, no primeiro pedido, você imagina o sofrimento daquele povo até 1988, quando ocorreu a emancipação. A gente, ouvindo o relato, o colhimento dessas informações é muito lindo, gente. É muito lindo, você fica maravilhado. Porque as pessoas elas se emocionam ao falar disso. Né? Há relatos de que a pessoa, quando ela começa a se reportar o passado, a luta que foi, ela começa a trazer, a aflorar, né, um sentimento de patriotismo, um sentimento da cultura. Isso é muito lindo. Tá? Eu quero agradecer a todos, obrigado. E fica aqui, presidente, para a Câmara Municipal. Agradecemos o pronunciamento dos vereadores e anunciamos a palavra pastor da Igreja de Confissão Luterana de São Luís, Rogério Belling. Eu não gostaria de falar muito, já falei muito, mas eu gostaria de só citar e reforçar aquilo que já foi dito aqui. Quando tocou essa música, Arlindo, eu que sou descendente de pomeranos, quando vim para cá, em 2001, morar aqui, trabalhar no município, e agora mais perto ainda aqui da sede em São Luís, eu descobri no cemitério, perto que eu trabalho, o túmulo de uma ancestral minha, que eu nem conhecia, né? Mas que provavelmente é a primeira que veio para o Brasil, né? Como é que a gente pode dizer? Da parte do meu pai, da família Belling, né? Porque a minha mãe é Holz, tem Onesog, tem outros também que são de Jequitibá. E eu me emociono, porque estar aqui no município de Santa Maria de Etibá
é como se, não estando aqui, na época da colonização, é como se eu estivesse vivido aquilo. Parece que no nosso DNA a gente carrega muita coisa, e eu acredito nisso também. Sofrimentos, angústias. Quando eu fui parar no Rio Grande do Sul, até hoje eu não entendo como isso aconteceu. Da onde eu tive coragem de pegar um ônibus e viajar uma noite e um dia todo, ao todo 36 horas, saindo, eu sempre digo, debaixo de um pé de café do norte do estado, quando lá nasci, então, em Barra de São Francisco. Sou mineiro, né, por hospital, mas sou capixaba de coração, e não acredito de onde veio essa força. Somente olhando para Deus. Somente olhando para Deus. Porque o povo pomerano, assim como foi citado no livro e falado aqui, e que a gente sabe, ele se retraiu muito ao longo dos anos, justamente porque ele sofreu demais. Muitos até nem gostam de citar isso, porque falam que nós não devemos tratar o povo pomerano como um povo coitadinho. Não, de fato não é isso. Mas nós temos que levar em conta o grande sofrimento que esse povo passou até os dias de hoje. E não só no período de 79 até 88, quando foi emancipado o município, mas desde 1800, e aí temos que olhar os livros da história, quando os primeiros pomeranos pisaram nessa terra. E além disso, deixaram para trás uma terra mãe deles, onde eles nasceram, que eu infelizmente ainda não pude conhecer, mas quero ir lá conhecer. Parece que algo me diz que enquanto eu viver ainda eu preciso ir lá conhecer, e já localizei onde moravam meus familiares, da parte Belink, uma família extremamente pobre, sofrida, né, e que eu me orgulho muito de onde eu pude chegar dentro dessa raça pomerana, dessa cultura pomerana, e vendo hoje tantos ilustres e brilhantes pomeranos saindo daqui e fazendo história nesse Brasil. Me dói muito, deputado e senhores políticos aqui, ver que, isso eu não sabia da história, de que foi barrado por alguém que talvez tinha outros interesses, a emancipação desse município por 2 vezes, né, consecutivas, e depois finalmente conseguiram. E olhando agora para a Bíblia, e é minha área a qual eu tenho formação, eu posso dizer, Deus abençoou demais esse povo. E por isso nós temos agora mais um motivo de festejar. Um povo que sofreu o que sofreu, que não existe em nenhum outro lugar no planeta, a não ser no Brasil. A cultura foi dizimada na Europa. Ela só existe no Brasil, e forte aqui em Santa Maria de Jetibá, Vila Pavão, norte do estado, Pomerode, em Santa Catarina, e hoje espalhado de novo por todo o mundo, porque muitos já saíram daqui. Eu tenho primos que estão nos Estados Unidos e outros locais espalhados por esse mundo, fazendo história. E eu gostaria, assim, não queria nem me delongar muito, mas só citar uma coisa. Quando eu era pequeno, pomerano, prefeito, quando eu fui para a escola, de chinelo de dedo, com um embornalzinho, e lá dentro tinha, e vocês sabem muito bem, duas, a gente na época chamava de talha de brote, né? Mas vamos botar 2 pedaços de brote, de milho, colado com banha de porco. Essa era a minha merenda na hora do recreio, e a gente era ridicularizado. Ridicularizado. Eu não vou aqui falar os nomes, porque eu fiz uma promessa para mim mesmo, que jamais eu ia dizer essas palavras, porque eu não queria que um filho meu ouvisse o que nós tivemos que ouvir na escola. E se hoje eu tenho curso superior, uma formação que eu agradeço demais a Deus, pós-graduação em teologia, eu agradeço a Deus pela força que deu, não só a mim, mas ao povo pomerano, e não só ao povo pomerano, mas todos aqueles sofredores, aqueles que foram dizimados nas suas culturas, e não foi só o povo pomerano. Na história da humanidade nós vemos várias
e vários povos que foram dizimados a troco de poder, a troco de falta de respeito com o ser humano. E não foi pensado um dia e nem um minuto o que eu trouxe aqui hoje para reflexão. A palavra, e que eu quero aqui encerrar mais uma vez e reforçar, cuidado. O cuidado que nossos pais, felizmente, graças a Deus, tiveram conosco, nos animando, mesmo quando a gente voltava da escola, com cabeça baixa, ridicularizados, chamados daqueles nomes que vocês estão imaginando, mas os pais incentivando e dizendo, vocês têm que estudar. Eu lembro minha mãe brigando com meu pai, porque meu pai era daqueles pomeranos ainda mais rígidos, né? E a minha mãe brigando com ele e ameaçou uma separação, se ele não deixasse os filhos e nem desse valor a que eles estudassem e tivessem um futuro diferente e melhor. Recentemente, conversando com pessoas aqui da região, alguém disse que o estudo é perigoso, porque a gente tem que cuidar, porque diz que a letra mata, ou a letra cega, né? Eu disse, não. A letra abre a cabeça. Abre para a gente hoje estufar o peito e dizer, eu sou pomerano. Falo pouco do que eu falava quando era criança, mas quero guardar isso e ensinar para os meus filhos, meus netos, se Deus quiser, pelo menos pequenas palavras. Não que isso vai salvar eles, mas é parte do nosso sangue, do nosso DNA, daquilo que fez com que esse município chegasse onde chegou. E, de fato, eu vou aqui, já que eu falei bastante em crises, né, a gente dizer, Santa Maria de Jetibá não tem crise financeira. Pode ter outras crises, e a gente pode até discutir isso em qualquer momento. Crises, elas fazem parte da nossa vida, mas crise financeira não, porque nós temos um povo igual àquela imagem que nós vimos hoje, fantástica, de um pomerano, esse sim, lá da roça, que a gente tem que se orgulhar muito de fazer parte desse município, mesmo aqueles que não são pomeranos. O que ele disse lá, que não tem medo do trabalho, que trabalha, feriado, seja qualquer dia que for, porque essa é a vocação desse povo. A vocação desse povo é o trabalho. Então, nós temos que, nessa festa pomerana, tomara que seja, de fato, em paz, viu, comandante? Tomara que seja tudo em paz, que vocês não tenham trabalho nenhum, porque nós queremos festejar, porque a própria Bíblia nos convida. Celebrem, festejem as conquistas, as vitórias. E se a gente colocasse numa balança, eu garanto para vocês, nós temos muito mais a comemorar do que a lamentar, mas infelizmente os noticiários só informam tragédias, só informam lamentos, e por isso nós cada vez nos curvamos mais a essas pessoas que gostam de causar o pânico no meio da população. E para finalizar, só gostaria de lembrar uma questão na virada do ano 2000. Eu era pastor já na paróquia de Tijuco Preto, Domingos Martins. Chegou uma senhora muito idosa já e disse, pastor, eu estou apavorada, porque eles estão falando que o mundo vai acabar na virada do ano 99 para 2000. Eu disse para ela, fica tranquila, se o mundo acabar e a gente tiver fé, nós vamos herdar a vida eterna, disse para ela. Aí ela se conformou e a conversa foi em pomerano. E quando passou o primeiro dia do ano 2000, eu visitei ela. Eu disse, viu, vovó, estamos aqui, né? E se ela estivesse viva, eu poderia ir lá e dizer, viu, vovó, nós estamos aqui, 2016. Quanto pessimismo, quanta coisa se prega pelas redes sociais, e aí eu concordo com o senhor Arlindo, nosso vereador, e pela televisão, pela mídia, e que vão colocando a gente cada vez mais encurvado. Parece que a gente olha pela janela e vê tudo negro, parece que o mundo já está acabando. Não, o mundo não acaba para aqueles que têm esperança, para aqueles que têm fé e que lutam diariamente para melhorar. Então, vamos celebrar sim, com muita alegria, com muita responsabilidade, né? Com muito cuidado,
para que nós tenhamos na segunda, na terça e na quarta, bons motivos para olhar para trás e dizer, a festa pomerana, a 27ª festa pomerana, foi uma bênção para o nosso povo. Que Deus abençoe esse momento na nossa história, que abençoe outros que virão. Nós só fazemos parte desse momento, porque outros virão, e outros vão continuar a história. E que nós possamos prepará-los com fé, com esperança, e que eles possam ter essa palavra guardada nos corações deles. Como eu disse no início, eu lembro até hoje, quando eu cheguei machucado em casa, com as pernas sangrando que caía de bicicleta ou no futebol, e a mãe pegava no colo e cuidava. Eu sinto falta hoje disso, até mesmo como pastor. Imagino vocês que estão sempre na frente do povo, quanto a gente leva. Pastor também é assim. Eu sinto falta do colo das pessoas, do carinho, da atenção. E por isso, quero desejar a vocês que seja a festa do cuidado, onde nós vamos olhar nossos jovens, nós vamos orientar os nossos jovens, nós vamos cuidar uns dos outros, porque essa é a missão que nós, não só o povo pomerano, mas todas as raças, porque somos filhos de um único Pai, que é o nosso Deus, que nos criou e nos pediu que cuidássemos da sua criação. Que Deus abençoe e proteja todos nós. Amém.